Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos bater um papo sobre filme documentário. E já estão conectados aqui comigo o Paulo e a Bárbara. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Obrigada por receber a gente. Tudo bom? Tudo jóia. Vamos lá, eu quero saber sobre o lançamento de vocês, Flores do Cárcere. Conta um pouquinho mais pra gente. Bom, Flores do Cárcere é um documentário que vai investigar a vida de algumas mulheres que passaram pelo sistema prisional em Santos e como essa experiência transformou a vida delas e como elas conseguiram se transformar também depois de terem cumprido suas penas e estarem de volta no ambiente ressocializando no mundo, nas suas vidas, como foi essa transformação e o quanto elas cresceram, mudaram e como é essa experiência na vida de uma mulher. O filme é baseado num livro, né, chamado Flores do Cárcere também, da Flávia Ribeiro de Castro. Ela teve uma experiência no presídio, ela foi professora lá, é o presídio feminino de Santos, é um presídio que foi desativado porque eles tinham vários problemas relacionados aos direitos humanos, às condições do prédio, de tudo mais. Então, ela passou um período lá em 2005, 2006, e nesse período ela escreveu o livro e que deu origem ao filme. E aí vocês, para roteirizar, né, usaram como inspiração, ou foi ali, basicamente, vocês pegaram um livro e serviu como roteiro? Conta um pouquinho mais, né? Ou vocês, na hora da produção, na hora das filmagens, encontraram personagens interessantes, além do livro? Como é que foi isso? O filme ele é livremente inspirado no livro, então ele não é ipsiliteris como está no livro. O livro ele conta a experiência da Flávia, né, entrando ali e fazendo esse projeto dela, que era um projeto social, e ela conta a história dessas flores através do olhar dela, de quem estava ali entrando para fazer para atravessar essa ponte, fazer esse diálogo. O filme ele se baseia nas mesmas personagens, só que ele tem um roteiro outro. A gente queria que as flores contassem suas histórias em primeira pessoa. E a gente também teve que fazer uma seleção das mulheres que estavam no livro, quais eram aquelas que queriam participar, quais eram aquelas que a gente conseguiu encontrar, e aquelas que não queriam mostrar suas caras, mas queriam que suas histórias fossem contadas, também estão ali contempladas com a personagem ficcional. Então teve uma construção de roteiro diferente do livro, muito interessante, com camadas diferentes temporais e com camadas estéticas diferentes que a gente foi construindo, eu e o Paulo, por fora, mas sempre muito linkado no livro. Já a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias, né, que tenho certeza que são histórias ricas, né? São histórias diferenciadas e interessantes. Mas eu queria entender também esse processo, né, para fazer as filmagens, como você disse, de pegar autorização. Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi, Paulo? A gente conseguiu filmar, o presídio já estava desativado no momento que a gente começou a filmar, mas a gente conseguiu uma autorização porque a gente achava muito importante, né, a possibilidade de levá-las, de trazê-las de volta, né, a memória daquilo que tinha acontecido dentro do presídio, e a gente conseguiu essa autorização, e aí levamos elas lá. Acabaram que algumas também se reencontraram e tiveram essa aproximação depois de anos, né, que não se viam. Foi muito interessante todo o processo sobretudo assim, de compreensão, porque eu acho que a gente que está, como se fala um pouco do lado de fora, né, do sistema carcerário, é um mundo, né? Lá dentro é um outro mundo, né? Então a gente não tem ideia realmente, a não ser quem já esteve lá, eu acho, não tem ideia do que se passa, de como é viver lá dentro, de como é sobreviver lá dentro, na realidade, né? Então eu acho que a gente foi muito importante a gente voltar ao espaço físico mesmo onde elas estiveram, levá-las de volta lá para elas revisitarem
esses momentos e contarem as histórias lá dentro. Então, isso foi muito importante, muito interessante. Inclusive, porque tinham imagens delas em 2006, que a Flávia levou uma câmera lá e uma delas ficou gravando imagens delas naquele momento. Então, a gente faz uma espécie de flashback, né, esses momentos lá de 2006, e depois a gente volta ao tempo atual. E, inclusive, tem uma coisa muito importante que a gente acompanha também a vida delas hoje, são histórias de superação, na realidade, que provam que a pessoa que passou pelo sistema carcerário, ela pode ter uma segunda chance, uma terceira chance e reconstruir sua vida, né? Bárbara, mudou a visão de vocês ao realizar, né, o filme? Vocês chegaram com uma visão e aí mudou, transformou a visão de vocês? Toda a experiência que a gente tem com outro ser humano no processo de filmagem ou com a própria pesquisa e se depara com uma temática que é nova, ela é sempre transformadora para a gente. Para mim foi muito impactante conhecer essas histórias, mas o mais impactante foi entender a condição da mulher no cárcere, né? Assim, que o cárcere, a prisão masculina, ela é muito diferente da prisão feminina. A prisão feminina ela é moldada numa estrutura ainda que para o homem, digamos, uma estrutura patriarcal, né? Que se repete, o mundo de fora se repete no mundo de dentro, e entender muito a solidão no âmbito do feminino mesmo. Você vê que as filas dos presídios masculinos, eles são repletas de companheiras, mães, namoradas que vão visitar o seu parente, seu companheiro preso, e nas filas dos presídios femininos você se depara com essa solidão absoluta, assim, elas são abandonadas por esses companheiros que muitas vezes é através deles que elas chegam ali a cometer um delito ou um crime, e quem está ali na visita da cadeia da mulher é a mãe, né? Então, assim, a gente percebe que esse lugar da visitação é muito reflexo também do mundo, do quanto o cuidado ele está ligado à mulher, né? Cuidar do outro está ligado ao feminino, está muito intrínseco, e quanto essas relações dessas mulheres com seus companheiros, com seus pais, inclusive, que vão pouco visitar, geralmente são as mães, tem uma coisa de dependência financeira e emocional no ato da mulher também chegar a cometer um delito ou um crime, tá ali. Então, para mim foi muito transformador entender isso e entender o que é que a gente, enquanto sociedade, pode fazer, né? Não só olhar para aquilo como algo diferente, distante da gente, mas entender qual é o meu papel nessa sociedade para poder dialogar com isso, ter outras propostas de penas que não necessariamente sejam prisão, mas como é que a pessoa pode se transformar, pagar por aquilo que ela fez sem estar necessariamente presa, enfim, pensar em um outro sistema como um todo e pensar em como a gente olha para essa mulher quando ela sai também, né? Vocês conseguiram incluir todas as histórias que vocês conseguiram chegar e acionar essas mulheres? Ou vocês tiveram que selecionar das várias histórias? Como é que foi esse processo de escolha da história que vocês iriam contar nesse filme? A gente teve uma pessoa que nos ajudou bastante, assim, além da Flávia, que já tinha esse contato com ela, que tem uma ONG, que é a Casa Flores, que trabalha com essas mulheres, que surgiu também no decorrer, né? Ela voltou, se transformou numa ONG a partir do filme. A gente teve a Claudinha, né? Que foi nossa pesquisadora, que fez um trabalho incrível de se reconectar, contactar essas mulheres, estabelecer uma relação de confiança e trazer para a gente. Aí, a partir daí, Paulo pode falar mais como foi o processo de filmagem com elas, né? De escolha. Então, aí a gente chegou a um número também de mulheres que a gente achava que deveria ser suficiente e necessário para o filme, né? E aí tem uma questão assim interessante também, que como a gente não podia ter representadas todas as mulheres que estavam no presídio, a gente lançou mão do recurso
de linguagem, muito curioso também. A gente colocou, na verdade, duas atrizes, né? Uma delas fazendo o personagem de uma ex-reeducanda, né? De uma ex-mulher do sistema lá do presídio, que nisso a nossa ideia foi que essa personagem representaria as que não puderam participar do filme, né? Todas as outras, e poderiam falar e tocar em assuntos que, de repente, porventura, nos interessasse tocar, e alguma delas não tocou, né? Quando os outros. Mas a gente, com aquele número de personagens que a gente tinha, a gente ouviu todas elas, e, na verdade, assim, o filme, como outros trabalhos que a gente fez de documentário e outras séries de filmes, a gente trabalha muito construindo um pensamento através do que as pessoas falam, né? Através dos depoimentos. Então, as histórias, elas, na verdade, se complementam, uma ajuda a contar a história da outra. O filme ele acaba sendo muito atraente de se ver, apesar da temática e por ter essa pegada muito positiva, até no momento que a gente está vivendo de problemas tão graves, né, como a pandemia e os problemas de saúde e tudo mais, e a gente vê que esse problema do sistema carcerário no Brasil também é um problema muito grave. Então, eu acho que a gente teve a possibilidade, conseguiu, né, passar essa possibilidade de provocar um debate, mas a gente entender que essas mulheres elas conseguiram, através do esforço delas mesmas, se reintegrar à sociedade, estão vivendo. Então, o filme trata disso também, né? Recuperar suas vidas. Isso eu acho que é fundamental. O filme não ficar só na denúncia do sistema carcerário, sabe? Olha, eu tô tão envolvido aqui na história que vocês estão contando que eu tenho certeza que o pessoal de casa também está. E olha só, então, confira agora um trechinho do filme. Já tinha ido embora, acabei indo pra cadeia. E a gente, quando passa daquela gaiola pra cá, a gente é obrigado a viver esse mundo daqui. Salve, salve, Mel! Salve, salve, moleque! E aí, ideia? Pode falar, Mel? Cadê o extensor? Não A tem extensão, não sei, filho. Fala de novo. Aqui, ó, no guarda-roupa. Tá bem organizadinho, Michele. A cadeia, você imagina, tipo assim, é um mundo dentro de um mundo. Como se você estivesse num labirinto dentro do mundão. Só que você não tem saída. É assim. Agora eu quero saber, né? De cada um de vocês, às vezes pode ser que seja uma história em comum, né? Ou seja, não, essa história foi a que mais me chamou a atenção, foi a que mais me impactou, né? Qual é a sua história, Bárbara, e a sua, Paulo? Eu quero saber dessas histórias que vocês contaram no filme, né? Se casa ou não casa? Cada um tem a sua escolha. Olha, eu acho que essa pergunta é meio impossível de responder para a pessoa que está na direção, porque as personagens são como filhos, né? Cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu caminho, cada uma tem seu caminho. Então, se você me perguntar qual é meu filho preferido, eu só vou poder te responder que é o Tom, porque eu só tenho o Tom. Mas se você perguntar para o Paulo, que tem mais de um filho, ele não vai poder te responder. Então, acho que todas as histórias são importantes e nos impactaram de uma forma. Algumas das personagens têm um perfil mais aberto, que faz com que a gente tenha uma ligação, uma conexão muito imediata. Outras são mais tímidas, e aí também essa construção da interação e da intimidade, ela é um processo lento, mas é um processo também muito prazeroso, porque você vê que quando se ganha confiança da parte dela, que a gente não está querendo usar essas histórias, mas a gente está querendo trazer essas histórias para a gente... toda história é válida, e a história que elas querem nos contar, elas vão nos contar da forma que elas querem. Então, são caminhos diferentes que a gente chega no coração de cada um e que cada um chega no nosso coração, mas eu acho que eles são igualmente transformadores, importantes, assim, eles nos tocam. E aí, Paulo? Bom, Bárbara definiu muito bem e eu concordo com ela totalmente. Eu já tinha feito um filme anterior, que é o Rap do Pequeno Príncipe, em que tem uma situação de um personagem
masculino que está encarcerado. Mas eu acho que a história, para mim, que mais me impactou foi justamente o fato de ser um presídio feminino, né? De ser tão diferente de um presídio masculino em todos os sentidos, em muitos sentidos. E eu aprendi muito com todas elas. Eu acho que isso foi o mais gratificante do. Eu acho que toda vez que a gente faz um filme geralmente, pelo menos nós somos assim, para aprender, né? Para descobrir alguma coisa, para passar exatamente esse processo de descoberta para o espectador também, né? Então a gente vai aprendendo, entendendo, ouvindo, e isso a gente tenta ao máximo levar para o espectador que vai ver o filme. Então eu acho isso, que na verdade o filme é uma história só, né? A melhor história é a história do filme como um todo, né? Porque ele é uma história só, ele é essa história dessas mulheres, de cada uma delas, mas que se somam e que se multiplicam, e que no final assim tem esse lado que eu gosto de frisar, esse lado de superação por elas mesmas, que é muito bonito, que é uma transformação muito, muito, muito legal, muito bacana. Um exemplo de vida muito, muito forte para todos nós, que não estivemos, por exemplo, numa situação tão grave, tão difícil como elas. Agora sobre produção, né? Quanto tempo de filmagem? Quantas pessoas envolvidas, né, nesse projeto? Conta pra gente. Nossa, eu nem sei mais. O processo de filmagem, geralmente, ele é muito longo do documentário, e ele também tem peculiaridades muito diferentes da ficção. Assim, a gente tem existem vários roteiros, né? O roteiro que a gente faz para filmar, que a gente imagina que vai filmar isso, o roteiro que a gente está no set filmando e que a gente tem que cortar coisas e trazer coisas que estão acontecendo, que são, né? O documentário, ele é uma tentativa de espelhamento do real, apesar de ter uma direção de poder dos diretores, mas é uma tentativa de espelhamento do real. Então as coisas acontecem sem que você tenha planejado também, por mais que você planeje, as coisas vão chegando. E o terceiro roteiro, que é ali na hora de editar, o que é que a gente mantém, o que é que a gente abre mão. É um processo que começou, acho que em 2018, de pesquisa, de investimento, de busca das personagens. Depois a filmagem, que a gente teve várias inserções, né? Primeiro uma semana, depois outra semana, depois aí tinha uma personagem que estava grávida, a gente esperou para filmar depois com ela. O processo da vida mesmo, que a gente vai costurando com o documentário, e depois mais um bom tempo para a gente finalizar o filme, deixar ele com esse formato. Depois ele foi selecionado em alguns festivais bem interessantes, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Festival do Rio, enfim, fora outros festivais fora, em Los Angeles, em Portugal. A gente ganhou o prêmio no Festim Lisboa, né, menção honrosa de documentário. Então é um processo longo, eu diria que a gente está em torno de 3 anos assim, gestando essa criança que vai nascer dia 8 para o público geral. As gravações, as filmagens, elas não pegaram, então, esse período de pandemia, né? Na verdade, o lançamento vai pegar esse período de pandemia. E aí muda essa forma de lançar? Mudou porque a gente teve um prêmio no edital para distribuição, através da distribuidora da gente, que é a O2 Play. O filme é uma produção da Academia de Filmes e da Mona Lisa Produtores. E com esse prêmio de distribuição que a gente, da SP Cine, né, que é da Prefeitura de São Paulo, a gente teria condições de lançar o filme no cinema, o que é muito importante para um documentário que tem menos espaço, e sem esses recursos não seria possível. Mas como a gente já está com o filme pronto, passando por festivais desde 2019, a gente julgou também que é muito importante o filme circular e ser assistido e ser discutido. Então a gente optou por lançá-lo primeiro no streaming. A gente teve uma autorização, né, da SP Cine para isso, e a gente vai lançar no streaming, na plataforma Now, né, que é uma plataforma que tem 12 milhões de assinantes. Então a gente acredita que o filme possa ter
uma boa possibilidade de público aí, depois vai para outras plataformas, e a gente pretende, quando houver o fim, né, decretado dessa miserável pandemia e for de novo aberto os cinemas em condições bacanas, a gente vai colocar o filme em algumas salas especiais, com debate, em sessões especiais, porque a gente acha que o filme foi feito para a tela grande, é importante ele ser visto também na tela grande. Então ele tem um percurso grande ainda agora por aí, para circular. Também a gente já está fazendo contatos para ele ser exibido fora do país também, então, tem interesse nisso em Portugal e outros países. Então a gente está aí agora muito feliz que o filme vai circular, inclusive lançado num dia tão importante, né? A gente acha muito maravilhoso essa possibilidade dessa democratização que as plataformas nos oferecem, assim, de a gente chegar a um público praticamente restrito, né, assim, de alguma forma, mas a gente também acredita muito na experiência do cinema, de ir ao cinema, de estar imerso numa sala escura, vivendo aquela experiência. A gente teve essa experiência nos festivais, é muito impactante, é muito bonito, assim, o filme emocionou e assim até me arrepio agora lembrando o quanto ele tocou tanta gente, assim, e essa imensidão da tela do cinema, a gente acha que ela é importante e relevante para o filme também. Você falou uma coisa muito interessante. Eu amo cinema, sou suspeito para falar, adoro. Toda semana tô lá no cinema, adoro aquele clima, o cheirinho do cinema. E aí eu quero a opinião de vocês, eu gostaria que vocês comentassem, né, a respeito disso. Vai mudar com a questão da pandemia? Vocês acham que o comportamento de quem ia para o cinema vai mudar? Porque assim, grandes empresas da indústria do cinema estão lançando os filmes simultaneamente no streaming. Tem aí HBO, a própria Warner, né? Então, vocês acham que vai ser um divisor do comportamento do público a partir da pandemia? Olha, esse fenômeno, vamos dizer, do streaming mesmo, ele é anterior à pandemia, né? Na realidade, assim, essa mudança do hábito do espectador, ela já vem ocorrendo há algum tempo, né? Mas, por exemplo, quando surgiu a televisão, disseram que era o fim do cinema. E o cinema está aí até hoje. Então, eu acho que ele vai continuar como uma casa de espetáculo, né? Como um lugar que você vai namorar, que você vai com os amigos, que você vai dali depois tomar um chopp, conversar daquele filme. Eu acho que o ato de ir ao cinema é um ato social, né? E eu acho que ele vai permanecer e eu acho que talvez a produção hoje mundial, a produção brasileira, que está nesse momento um pouco prejudicada pela falta de incentivos, mas ela é imensa, então ela nem cabe no cinema, na realidade. Ela tem que ter outros canais de exibição para que ela possa chegar a acessar o público. Então, eu acho que vai ter uma mudança, já está tendo uma mudança, e eu acho que a pandemia talvez ela sirva muito para as pessoas entenderem a importância do audiovisual, né? O quanto é importante, o quanto que a gente está sobrevivendo, né, do audiovisual em casa, tendo uma válvula de escape, uma maneira de se divertir, uma maneira também de pensar. Então, é por isso que a gente que faz o audiovisual no Brasil, que hoje sofre uma perseguição terrível do governo federal, a gente tem que entender, a população toda e todo mundo, que é uma indústria que emprega milhares de pessoas e que ela é muito importante para a cultura do país, para que a gente se enxergue enquanto brasileiros, para que a gente se reconheça enquanto brasileiro. Então, ela precisa voltar a ser apoiada e voltar a ser incentivada, porque ela estava num momento, inclusive, de grande evolução dentro do país e mundialmente, através dos festivais e da distribuição mundial dos filmes, né? É isso aí, Bárbara? Eu acho que, assim, de tudo que ele falou, a gente entende que a pandemia ela levou o público para muito perto, né? Nesse momento de dor, de ausência, de perda, de solidão, o cinema, a série, né? E até as lives, né? Que também é audiovisual, ajudaram muito a gente a passar por esse período tão sofrido que a gente está tentando superar.
Então, eu acho que reforça essa necessidade de se criar, né? A arte, ela cria um imaginário simbólico, ela cria o espelho de quem a gente é. Então, acho que foi muito importante a pandemia sublinhar isso, o quanto a arte nos salvou. Por outro lado, eu acho que a relação do cinema e plataforma de streamings, eu acredito que vai se manter muito esse formato que se teve, de ter muito projeto que vai ou simultaneamente ou direto para o streaming, mas ao mesmo tempo a pandemia reforça-se o quanto o ser humano, o toque, o abraço, o convívio faz falta e que o cinema te proporciona isso, você sair de casa como a gente saía antes, sem ter medo, com cuidado. Todas as salas de cinema do Brasil estão preparadas com protocolos para receber, né, seu público, para ter uma questão de não apenas de higiene, renovação do ar, mas estão ali esperando o público voltar para seus braços. Então, acho que uma coisa que a gente vai ver um pouco quando a gente estiver nesse processo de voltar a sair com mais tranquilidade, que eu acho que existem vários fenômenos que a pandemia causou que a gente vai descobrir quando ela estiver no processo de cura, né? Por exemplo, um dos fatos muito interessantes que a pandemia trouxe foi a volta do Cine Drive-In, que era uma coisa que não se fazia mais quase em lugar nenhum do mundo, salvo pequenos lugares, poucos lugares que faziam isso ritualisticamente, e voltou a acontecer na pandemia, que foi tão interessante. Foi uma forma também da gente conseguir sair na segurança e resgatar uma coisa que estava ali adormecida no passado e trazer, por conta da pandemia, de volta para um hábito das nossas vidas. Então, acho que tudo isso a gente vai aprendendo junto com o tempo e espero que a gente consiga manter todos esses espaços, que eles são fundamentais, o cinema, a plataforma, a televisão e todos juntos se ajudando e se colaborando e trocando conteúdos, né? Muito legal essa reflexão, né? Porque, que nem o próprio Paulo falou, né? O cinema não morreu quando a TV nasceu, né? O rádio não morreu quando a TV nasceu, a TV não morreu quando a internet nasceu, né? Todos eles se completam, né? O streaming está aí também para completar, né, essa falta de socialização que a gente não está tendo por conta da pandemia. Agora, pessoal de casa vai ficar ligadinho, porque eles vão falar: por que você aí de casa tem que assistir o documentário Flores do Cárcere? Por que o público tem que assistir? Eu acho que a gente assim, fez um filme para a gente olhar para o outro, no caso para a outra, para a mulher, com respeito e empatia, para a gente olhar para uma pessoa que cometeu um erro sem condená-la para o resto da vida por conta de um erro que ela cometeu. Eu acho que essas mulheres, elas trazem uma potência, uma pulsão de vida tão grande, e o filme traz muito isso, esse olhar o passado nos forma e o futuro a gente quem cria. Então, eu acho que é um filme que ele traz um tema muito importante de ser debatido. Eu acho que todo mundo tem que ver e dar um alô para a gente nas nossas redes sociais, aí no programa, dizer o que é que achou, para a gente poder transformar o mundo no mundo que a gente quer que seja mais justo e mais igualitário. Paulo, a partir do dia 8, então, no Now. Exatamente, a partir do dia 8, na plataforma Now, ele estreia, né, no Dia Internacional da Mulher, que é também muito significativa a data de lançamento do filme, porque essa questão do encarceramento das mulheres é um problema gravíssimo do nosso país, mas é isso, eu acho que as pessoas quem assistiu gostou muito, a gente participou de alguns debates que foram muito interessantes, e assim, eu acho que o cárcere, ele hoje é quase um gênero, né, de séries, de filmes. Há muitas abordagens, mas muito poucas abordagens em relação a mulheres, e no caso do sistema prisional brasileiro, menos ainda. Então, acho que é uma oportunidade das pessoas conhecerem algo que realmente elas não conhecem e vidas que elas não conhecem. Então, eu acho que vão gostar de assistir, é uma experiência que vai ser muito boa para todo mundo que vai
vai ver aí o filme. Sensacional, muito obrigado por esse bate-papo, adorei, tenho certeza que o pessoal de casa também gostou, viu? E sempre que tiver lançamento, liga pra gente que a gente bate esse papo, combinado? Combinado. Combinado. Obrigada por nos receber. Obrigado a vocês. Assistam o filme. Ponto final no Universo Épico, na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.